Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha neste momento. Muito obrigado por estar aqui assistindo mais um vídeo meu. Esse aqui, para quem não sabe, é o vídeo onde eu explico as minhas histórias, né, de informática, né, porque eu trabalhei como analista de sistemas e, bom, né, sempre tem uma história engraçada do seu serviço, ou não necessariamente engraçada, mas interessante. Né, então, assim, eu venho aqui compartilhar essas histórias, né, porque talvez alguém ache engraçado. E se não achar engraçado, pelo menos vai ser informativo para alguém, né? Assim eu espero. Bom, agora é meia-noite e 44. Inicialmente eu ia trazer duas histórias, mas eu lembrei que eu estou reduzindo o tempo dos vídeos, né? Então eu vou trazer apenas uma. No outro dia eu trago a próxima. Vai ser só uma história do negócio que eu fiz lá na minha empresa. Uma semi-burrada que eu fiz. Não chega a ser uma burrada que atrapalha ninguém, é só uma certa desatenção, uma certa falta de experiência, né? Quando eu fui fazer isso. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá. Assim, uma coisa que não é tão comum de se fazer, né? Mas é importante você fazer, é você sempre estar limpando seu computador. Eu geralmente explico, né? Só para contextualizar as pessoas, que assim, a minha empresa era uma empresa de consultoria de informática, então a gente prestava serviço a outras empresas, né? Então a gente era o TI terceirizado. Só que a questão é, na minha empresa também precisava de manutenção nos nossos próprios servidores, nos nossos próprios computadores. Então, por exemplo, eu e outras pessoas que estavam lá no escritório presencialmente, a gente tinha que consertar as coisas lá da empresa, não necessariamente consertar, mas só, sei lá, arrumar. Se desse algum problema, a gente, né, no caso, a mesma infraestrutura que a gente usava nos nossos clientes, a gente usava na nossa empresa. Só para resumir mesmo, explicar, né, que a gente era uma empresa de consultoria de informática. E assim, às vezes a gente tinha que botar a mão na massa para nossa própria empresa, é isso que eu estou falando. No meu antigo serviço, né, a rotina de trabalho era bem atarefada na maioria dos dias, né? Sempre tinha alguma coisa ou outra para resolver, alguém para atender em algum lugar, né? Mas em alguns dias era bem tranquilo assim e até conseguia botar alguns projetos em prática, né? Mas não projetos meus pessoais, né? Sim projetos da empresa, né? Investir tempo para talvez melhorar alguma coisa, otimizar algum processo, enfim. E bom, como eu falei inicialmente, né? Você precisa sempre limpar o seu computador. Eu não digo assim limpar a cada, sei lá, uma semana, mas assim é bom você ter uma frequência para você limpar o seu computador, porque se você deixar acumular muita poeira vai ficar ruim, entende? É só um instante. E bom, né, trazendo uma coisa informativa aí pro vídeo, né, como de costume eu tento trazer, quando você vai limpar um computador ou um servidor, você faz isso de duas formas, principalmente, né? Você ou vai jogar um ar lá no servidor ou no computador para você tirar aquela poeira em excesso, e a outra forma é você passar um pano com esse treco aqui, ó. Peraí, tem que inverter a câmera. Ó, esse treco aqui, ó, é o que a gente chama de álcool isopropílico. No caso, um outro nome possível é isopropanol. E também tem o nome da química, né, que é propan 2-ol. Deixa eu inverter a câmera. Que no caso era, eu vou colocar o nome aí na tela em algum lugar. Era, acho que propan 2-ol. Eu lembro da aula de química que eu tive lá no ensino médio. Detalhe, eu tive que pesquisar essa nomenclatura de novo, porque eu não lembrava de cabeça, mas eu sabia que tinha essa nomenclatura, eu pesquisei, eu vou botar aí pra vocês verem. Mas enfim, esse álcool aqui, ele é feito especificamente para você limpar circuito, né? Tirar aquela poeira mais impregnada ou alguma outra coisa que caiu lá no circuito, você usa isso aqui. Se você usar água, tchau, tchau, entendeu? Você não usa água para limpar circuito, você não usa água para limpar o computador. Então assim, você pega um pano ou algodão, você molha nisso aqui, aí você passa ali em cima. Ah, mas não tem álcool isopropílico para molhar o pano, para molhar no algodão. Então você só pega o pano a seco e passa lá. Só que assim, é melhor você fazer com isso aqui, para não ter erro. Então assim, ou você, né, joga um ar lá no servidor para tirar a poeira, e eu já vou explicar o que é jogar um ar ou bater um ar, caso você nunca tenha ouvido essa expressão. E outra coisa é você usar isso aqui. Não importa, né, se a gente está falando de um servidor que vai ficar ligado o tempo inteiro, ou então de um computador, né, que você usa aí para uso pessoal da sua casa, uso rotineiro. Você sempre tem que limpar o seu computador. É importante que você tenha uma frequência, né? Porque assim você mantém uma frequência de limpeza, você nunca vai deixar como uma poeira. Porque assim, o computador ele pega, né, o ar de fora para refrigerar, né, o processador, placa de vídeo e tudo mais.
É importante que o computador pegue o ar de fora e jogue para dentro justamente para fazer esse processo, né? E a questão é, justamente quando a gente faz isso, acaba acumulando poeira, entende, sabe? Assim, eu não digo você limpar uma vez por semana e talvez nem uma vez por mês, mas eu acho que limpar uma vez a cada, né, 2 meses, uma vez a cada 3 meses, deve estar bom, entende? E assim, aí teve um dia, né, que um desses dias tranquilos que tava aí, né, aí o meu chefe, o Zé, né, o nome dele não é Zé, mas eu chamo ele de Zé nos vídeos pra não revelar o nome dele. O Zé chegou pra mim e falou assim: "Ó, então, você tá, aproveita que você tá mais aí de boa, tem o nosso servidor lá, vê se você consegue bater um ar nele lá." Porque assim, lá no escritório tinha o seguinte, ele comprou, eu não sei se vocês vão saber, mas tinha aquele soprador de folha, sabe? Aquele que o pessoal nos Estados Unidos usa bastante. Que aqui no Brasil não se usa tanto, né? Mas assim, lá nos Estados Unidos o pessoal usa mais. Aquele soprador de folha. Porque, né, quando chegou o outono, as folhas das árvores caem e fica um monte de folha no chão. Então eles pegam aquele soprador para empurrando as folhas, né? Juntar as folhas num lugar só, né? Para facilitar. E assim, aí lá tinha um desse soprador de folha, só que era uma versão mais compacta, né? Era menor. Aí ele falou pra mim e falou assim: "Olha, aproveita que o dia tá aí tranquilo, um dia que você conseguir, você desliga o servidor lá e bate um ar nele." Aí eu fiquei: "Ah, ok, tá bom." Eu esperei chegar ao final da tarde, porque assim não adianta eu querer desligar o servidor em pleno, sei lá, 9 horas da manhã, quando o pessoal vai pegar e precisar usar. Então o que eu fiz? Eu esperei chegar ao final da tarde, eu fui lá, desliguei o servidor. Aí assim, eu peguei o servidor, coloquei ele lá na bancada e desparafusei. Aí eu abri ele. Nossa, cara, que servidor empoeirado, velho. Que servidor empoeirado. Pensa num computador empoeirado. Eu peguei uma imagem da internet. Assim, é meramente ilustrativo, porque a situação do servidor estava bem pior. Mas assim, essa aqui é a imagem, tá? Olha essa imagem. Assim, você vai ver. E detalhe, isso aqui, para padrões de computador, cara, não tá nem tão ruim assim. Eu já vi computador bem pior. E o servidor tava umas 3 vezes pior que isso aqui. Ai, ai. Assim, só fazendo um parênteses, né? Eu acho que aquele servidor tava no mínimo, uns 3 ou 4 anos sem ninguém sequer limpar aquele servidor, sem abrir. Assim, eu entendo, né, que às vezes o equipamento é caro, ninguém quer mexer e tudo mais. Só que a questão é, cara, tinha muita poeira naquele servidor, cara. Eu genuinamente não entendo como é que ficou tanto tempo assim sem limpar. E assim, né, todo mundo lá era técnico de informática, né? Então meio que não tem desculpa, de certa forma. O negócio estava sendo limpado desde antes de eu entrar na empresa, cara. No mínimo, eu tenho certeza. Ai, ai. Aí assim, né? Mas assim, como eu ia só bater um ar, então tudo bem, né? Eu peguei, parafusei, abri. Aí eu levei lá pra fora. E aí eu coloquei ele lá no chão, com todo o cuidado do mundo, né? Porque essas coisas, assim, servidor não é barato não, tá? Eu já vou adiantando. Se você acha que o seu PC gamer aí é caro, assim, servidor de empresa é o dobro desse valor, no mínimo. Acho que o servidor mais vagabundo que tem aí, cara, acho que é uns 10 mil, 15 mil, se não aumentou desde quando eu saí do meu serviço pra cá. Assim, é daí pra cima, tá? É daí pra cima. Então, assim, coloquei o negócio com todo cuidado no chão. Aí eu fui burro, né? Porque assim, aí eu peguei o soprador de folha, aí eu fui lá, né? Mirei no servidor e apertei. Só que a questão é, eu tava com a cara olhando diretamente pro servidor, tipo assim, olhando diretamente pro servidor. Aí eu apertei pra sair o ar, aí saiu toda a poeira, só que saiu tudo na minha cara, velho. Putz, gril. Nossa, eu fui apertar o negócio, saiu toda a poeira na minha cara. Putz, gril, velho. E assim, eu tava. E detalhe, eu tava de roupa branca, né? Então aí eu. Aí sujou toda a minha camiseta. Aí depois eu tive que chegar. Assim, eu tinha acabado de colocar aquela camiseta, tive que chegar. E depois eu coloquei pra lavar. Quando eu cheguei de casa, né? Então assim. É só uma dica aí quando você for limpar um servidor com esse soprador de folha e tira a poeira, assim, não, eu sei que é óbvio, né? Mas assim, foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida, então é óbvio que eu errei. Então veio tudo na minha cara, velho, pelo amor de Deus. Bom, mas era essa história, né, de quando eu limpei o servidor da empresa. Foi isso. Então, assim, moral da história: não limpe um servidor sem uma máscara apropriada. E não bote a sua cara lá na frente do servidor e quando você estiver soprando o vento. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vou ver se eu trago alguma coisa mais interessante da próxima.
O problema, né, é que as minhas histórias vão acabando, né? E eu não consigo um emprego na área de informática e as minhas histórias um dia vão acabar, né? Mas enfim. Eu tô pensando, né? Quem sabe se tiver algum inscrito aí que quiser contar a história e quiser que eu conte aqui, né? Eu vou explicando algumas coisas também. Eu pensei isso, mas enfim, não sei. Muito obrigado por ter assistido até aqui e Deus abençoe.